Antes de passar a palavra ao Sr. Vereador Bruno Nunes, dizer o seguinte. Ó Sr. Vereador, é preciso sempre ter muito tupete. A gente já tinha algumas saudades de algumas afirmações. O Sr. Vereador vem para aqui falar. O Vereador que teve responsabilidades nesta área. Olha, mas isto, a verdade é como um algodão. Então eu vou dizer o seguinte. Eu, quando cheguei à Câmara 2021, havia um videozinho que andou a circular no Grupo Estive Loures, feito à pressa, que era o aniversário do Grupo Estive Loures, CDU, a vender a ideia do estádio municipal. Isto, um mês ou 2 meses antes das eleições de 2021, o CDU brindou o Grupo Estive Loures com um vídeo. O que é facto é que, Sr. Vereador, quando reunimos com o Grupo Estive Loures e quando reuni com os serviços, ainda com o diretor seu, do urbanismo, e está em ata, por uma pergunta, como é que isso está? E o que é que disse era que o boneco, que nem havia projeto, era um boneco, não há projeto, isso aí está tudo limpinho, está escrito. Não havia projeto, era um boneco, que de quando se implementou esse boneco no terreno, o estádio não cabia no terreno municipal. Vejam bem, atrapalhada. É preciso ver um tupete enorme, vir para aqui agora falar disto. O estádio, o boneco que foi apresentado, não cabia no terreno municipal. Vejam bem, atrapalhado. Mais a forma como a CDU tinha engendrado a construção do estádio era o promotor fazer, mas as contrapartidas não chegavam para a construção do estádio, a Câmara tinha aqui, e eu perguntei se isso legalmente era possível, a Câmara estar a dar dinheiro ao promotor para fazer o resto de falta das... Isso legalmente não é possível. Que atrapalhada! E por isso vir agora dizer que estava tudo pronto, era uma atrapalhada, porque a CDU nos deixou, tivemos que fazer um novo projeto, que se implantasse dentro, e uma forma jurídica, legal, permitisse estar pronto. Outra coisa, vamos dizer assim, atrasou a construção. Sim, senhor, atrasou a construção. Agora, dizer que estava tudo feito é tupete, não é verdade. E por isso, dizer que já tinha algumas saudades, pensei que tinha melhorado, afinal de contas ainda regrediu ainda mais nessa questão da veracidade das coisas. Sr. Vereador Bruno Nunes. Sr. Presidente, confesso que tinha saudades disto. Eu sou autarca nesta casa, creio que há 8 anos. E só uma coisa. Diga, dou-lhe a palavra, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Tenho a palavra. E outra coisa, isto foi numa reunião com a anterior direção, com a anterior direção do Grupo Estive Loures, chamei os técnicos todos da Câmara e eles próprios disseram isto, a frase que ficou. Fomos enganados. Foi a frase que ficou pelo Grupo Estive Loures naquela reunião. Não faz mal. Bom, e para além de ser vereador e deputado municipal nesta casa desde 2018, no entanto, já aqui anda há uns anos, e é engraçado falarmos sempre desta questão, porque eu fui dirigente do Grupo Desportivo de Loures, e isto tem tudo uma história no passado, que antes de chegarmos a essa questão, que aquilo não cabia no território, e isso foi debatido aqui, aquilo foi feito à pressa, para tentar resolver aqui uma série de circunstâncias do Grupo Desportivo de Loures. Isto tem uma história ainda mais para trás, com esta preocupação dos terrenos, porque as pessoas esquecem-se que a determinada altura estava a CDU na Câmara, e faz a promessa de passar a ter um campo de treinos na parte de cima do campo existente aqui na Rua da República. Depois, entretanto, vê-se que aquilo afinal também não cabia bem ali, por isso há aqui um problema de dimensão da coisa. Estica-se sempre o que é para esticar, o que não é para esticar, e faz-se um acordo, foi anunciado com pouca circunstância nesta Câmara, com o Lidl. E resolve-se o problema com o Lidl, aqui com uma coisa fantástica de resolver, que entretanto saímos ali e falava-se à boca pequena, e não foi à boca pequena, não, à boca grande, que foi à brava. Falava-se 10 milhões de euros, aquilo parecia o outro, 15 milhões, não interessa, era dinheiro dos outros, e falava-se para aí tudo e mais alguma coisa. Apareceram inclusive umas sociedades alemãs que andaram a tentar pagar os ordenados dos jogadores em troca dos terrenos. Bem, aquilo estava ali uma salganhada que ninguém se entendia, mas isto é público. Mais público é quando inicialmente se começa a apresentar onde é que seria o estádio. E, de facto, o boneco foi feito para o sítio que, se levarmos todas as tábuas e umas chaves de parafuso, montamos, que acabaram de retirar de lá o estádio e meter lá o IKEA. O princípio continua o mesmo, é cada um que monta o seu. Há uns mais fáceis de montar que outros. Não é? E, portanto, o que chegaram é que alguns foram montados de tal maneira
que ninguém percebeu bem como é que o IKEA foi ali parar e o estádio, puf, ficou outra vez. Mas, entretanto, o projeto já estava a andar e ficámos com o boneco na mão. Porque o boneco depois não cabia em outros sítios e foi-se ajeitando como é que isto fazia. Portanto, pelo meio disto, andámos aqui a dar voltas ao Grupo Esportivo de Louros e o Grupo Esportivo de Louros não bateu com a boca no lancil do passeio, não fechou por muito pouco, com a brincadeira de grupos internacionais de grande capital. O grande capital ia entrar no Louros. Vejam lá vocês bem a forma que aquilo estava. O grande capital ia entrar no Louros, ia salvar aquilo, porque já existiam protocolos, iam atirando com um clube centenário ao chão, iam destruindo o clube com toda a brincadeira. Estamos preocupados agora que numa fase de transição as crianças estejam como estejam. Obviamente que é de lamentar, mas temos que perceber que neste processo de transição existem medidas que têm que fazer adaptação. O que é grave é que o movimento associativo, durante os últimos anos em Louros, foi desprezado de tal maneira, mas de tal maneira, que hoje em dia praticamente não há atividade desportiva ao fim de semana. É verdade que, entretanto, nasceu o pavilhão de Alvalade e o pavilhão da Luz e o Sporting e o Benfica saíram daqui. Mas a falta de apoio aos clubes locais foi de tal maneira durante tantos anos que acabámos e perdemos a representação que o Grupo Esportivo de Louros tinha na primeira divisão nacional de futsal. Que o AMSAC estava cá também na primeira divisão. Que a Portela esteve na primeira divisão. Só que, entretanto, o tal investimento da Pomba da Paz era tão grande, que deixaram toda a gente e depois, entretanto, foi entrando de tal maneira a cooperativa tornou conta da associação e aquilo começou a ser tudo de todos e acabaram com isto tudo. Esta história do Grupo Esportivo de Louros, eu só tenho pena que alguns dos casos não tenham parado no Ministério Público. Porque as circunstâncias que houve aqui, de gigas-jogas com os terrenos, que era para a bomba de gasolina, depois ia para o Lidl, depois em troca do Lidl, se o Lidl viesse para aqui, fazia a parte logística não sei onde, eram 10 milhões, eram 15 milhões, era isto, era aquilo, vai para o terreno do IKEA, constrói-se para o IKEA, depois o boneco já não cabia no IKEA, porque trocou-se aquilo por licenciamento e veio para aqui, e bem, o IKEA porque faz parte da economia, depois isto geriu-se sempre assim, e foi sempre gerido assim. Chegamos ao final, olha agora, fomos dimensionar o estádio, uma medida que agora não dá para fazer, queremos meter o Recio na Rua da Petesga. Pronto. Como queremos meter o Recio no Rei da Petesga, isto não dá. Agora, eu percebo a preocupação, não pode ser colocada nessas dimensões, porque isto tem tudo um histórico com mais de 15 anos. Com mais de 15 anos. Portanto, eu acredito que, talvez, quando chegar o metro, chega também o estádio e percebemos que a culpa dos atrasos, quer do metro, quer do estádio, tiveram todos muita conversa dos mesmos, porque eu lembro-me também de, não foi nestas eleições, foi na anterior, eu passava para aí por outdoors que dizia, aqui vai passar o metro, aqui vai passar o metro. E tal como o estádio, também ainda não havia projeto, ainda não estavam definidas as estações, não estava definido nada. Pasta de transição, chapéu. Não se passou absolutamente nada, foi os contentores, foi o Parque Papa Francisco, foi tudo e mais alguma coisa. Temos que ser oposição. Vou bater no PS, sempre tiver que bater no PS, para que saiam daqui e que seja o Chega a governar. Mas temos que falar a verdade em relação a algumas matérias e isto estamos aqui a falar. Parece que tivemos aqui um esquecimento coletivo do que aconteceram aqui durante os últimos 20 anos. Só para dar uma nota que não odeio. Sim, ainda está mais. O estádio municipal está previsto outubro, novembro, fazemos a inauguração, outubro, novembro, portanto estão todos convidados, obviamente, nessa altura, recebemos um convite para irmos. Até podemos fazer um joguinho. Um joguinho, fazemos um joguinho. Eu jogo contra o Observador do Tiago, assim a gente já pode fazer uma coisa ali mais.